Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de Este Homem é Meu. É um romance intenso, sabe? Onde uma promessa, uma única promessa feita antes mesmo de alguém nascer, acaba virando um campo de batalha de paixão, orgulho e, claro, corações partidos. A história nos apresenta a Honey, uma jovem que já nasceu com o destino traçado. Ela foi prometida em casamento para um homem que ela só conhecia pelos contos de fada que a mãe contava. Mas e quando o príncipe encantado da história se revela na verdade um playboy daqueles bem implacável? Aí a coisa complica. E tudo começa assim, com um acordo que parece ter saído direto de um livro de histórias. Essa é a base, o alicerce de toda a relação entre a Honey e o Zen. A vida da Honey é desde sempre contada para ela como se fosse um conto de fadas. Os pais, tipo um príncipe e uma princesa dos tempos modernos, viviam essa vida perfeita, e ela seria a herdeira de toda essa felicidade. O cenário é esse, sabe? Perfeito, até demais para ser verdade. E é aqui que o nó da história é amarrado. O pai da Honey é salvo de uma picada de cobra por um garoto de 15 anos, o Zane, e como forma de gratidão, o que ele faz? Promete a filha, que ainda nem tinha nascido, em casamento para ele. Pronto. O destino dos dois é selado ali com um pingente de coração partido, simbolizando que um dia eles se juntariam e formariam um só. Só que mesmo crescendo, ouvindo essa história super romântica, a Honey adolescente começa a sentir o peso de um futuro que ela não escolheu. E aqui a gente já vê o grande conflito da trama. É a tradição, o destino que foi imposto, batendo de frente com aquele desejo bem moderno de ter autonomia, de poder fazer as próprias escolhas. Pois é, e é justamente no primeiro encontro deles que a fantasia do conto de fadas desmorona de um jeito brutal. A transição da fantasia para a realidade é chocante. Vamos imaginar a cena. É o baile de debutante da Honey, a festa de 15 anos dela. A expectativa está lá no alto. Ela finalmente vai conhecer o noivo prometido, o herói das histórias da mãe. E ele chega, mais velho, com 30 anos e absurdamente lindo. Por um instante, o conto de fadas parece que vai se tornar realidade. O que torna esse momento devastador é o contraste gritante. Depois de dançar com o homem que ela imaginava ser o seu futuro, a Honey o encontra numa tenda, no meio da própria festa, com uma garçonete. A ilusão não só se quebra, ela explode em 1000 pedaços, da forma mais humilhante que se pode imaginar. Mas a reação da Honey não é de uma menina de 15 anos com o coração partido. Em vez de chorar, ela o confronta, com uma frieza e uma força que, olha, são impressionantes. Ela joga o desafio de volta para ele, transformando a humilhação dela num ato de desafio. Fica muito claro ali que ela não é uma vítima. Ela é uma adversária à altura. Agora, vamos avançar 3 anos no tempo para ver como essa dinâmica de poder muda. E muda drasticamente. 3 anos se passam. A Honey não é mais aquela adolescente insegura. Agora ela está em Londres fazendo 18 anos. E ela se transformou numa mulher deslumbrante, elegante, dona de si. O jogo está prestes a virar. E o melhor, agora ela joga em casa, no território dela. E aí o destino, ou talvez um plano muito bem calculado pela Honey, quem sabe, coloca os dois no mesmo lugar, uma boate de luxo, que, por ironia, pertence ao próprio Zen. Logo depois de dar o primeiro beijo em outro cara, ela esbarra em quem? Nele, Zen. Ele não a reconhece de cara, mas fica hipnotizado. E então, quando ele tenta segurá-la, ela solta a frase, as mesmíssimas palavras que disse para ele naquela tenda 3 anos antes. É um momento brilhante. A identidade dela é revelada e ela não está só se apresentando, ela está retomando o poder, virando o jogo completamente. Com as cartas na mesa, a batalha volta para casa, para Dubai, onde tudo começou. E agora, a coisa esquenta de verdade. O Zane percebe que perdeu o controle e parte para uma jogada ousada. Ele simplesmente aparece no jantar de família dela, manipula toda a história do encontro em Londres, desfaz o noivado e no lugar pede ela em namoro de verdade. A Honey fica encurralada e acaba aceitando. E assim os dois são forçados a entrar num relacionamento. No momento raro de vulnerabilidade na praia, o Zane finalmente abre o jogo. Ele confessa que a atração que sentiu por ela, mesmo quando ela só tinha 15 anos, foi tão forte, tão avassaladora, que o fez agir daquele jeito impulsivo e destrutivo. Foi basicamente um ato de autossabotagem que nasceu de um desejo que ele não soube controlar. E a tensão entre eles finalmente explode. Depois da Honey confrontar outra mulher na boate dele, ele a leva para o escritório. E lá, a raiva vira uma paixão que não dá para controlar. Ele a coloca em cima da mesa e, com uma habilidade devastadora, dá a ela o seu primeiro orgasmo. A barreira física foi quebrada.
O desejo que ficou ali, guardado por anos, finalmente foi liberado. Nesse momento de entrega, de prazer absoluto, a pergunta que não quer calar é: será que a batalha finalmente acabou? Mas a resposta é um gigantesco e chocante não. O que acontece em seguida leva a história para um ponto de ruptura e é simplesmente devastador. No auge da paixão, a Honey se entrega totalmente. Ela pede que ele a possua, que faça com ela o que ela imagina que ele fez com tantas outras mulheres. A reação dele é violenta, é inesperada. Ele se afasta como se tivesse levado um choque, gritando nunca. A rejeição é total, brutal e, para ela, incompreensível. Humilhada, confusa e com o coração estraçalhado por ele mais uma vez, a Honey não fica para esperar uma explicação. Ela não aguenta a dor daquela rejeição. Em vez disso, ela toma uma decisão final. O bilhete é curto, mas o impacto é gigantesco. Com apenas 4 palavras, ela tenta cortar de vez os laços que os uniram a vida inteira. É uma declaração de fim, que nasce da dor mais profunda que ela já sentiu. E o que vem depois? Silêncio. Meses se passam e a gente encontra a Honey em Milão, tentando reconstruir a vida. Ela está com o Landon, um cara gentil, normal. Ela está tentando criar um novo conto de fadas para si mesma, um que ela possa controlar bem longe do caos e da paixão avassaladora do Zane. E isso nos deixa com a grande questão da história. Um laço criado pelo destino se mostrou poderoso, sim, mas também muito destrutivo. Será que a força de vontade consegue vencer o que estava traçado? Um coração pode realmente pertencer a alguém quando nunca houve a opção de escolha? Uma coisa é certa, a história deles está muito longe de acabar.